Como estão todos vocês? Uma excelente noite para cada um de nós. Hoje nós vamos estar, já entramos na semana do que vamos comemorar o Dia Internacional das Mulheres. E hoje nós vamos estar com uma live fantástica trazendo a Iracema Silva, que é coordenadora de enfrentamento e prevenção ao feminicídio, advogada, professora de direito, mestre em segurança pública, justiça e cidadania e também escritora. E vai nos trazer o tema violência contra a mulher. Olha só, nós estamos precisando dessas orientações, hein? Então eu vou estar aqui, já vou convidar a Cristina Sá, a responsável, né, pelo Pontos de Luz Terapeutas, e também a Iracema, o Encontro Internacional das Mulheres, Mulheres que Curam o Mundo, será online pela plataforma Zoom, e você é nossa convidada. Convide amigos, familiares, seus contatos das suas redes sociais, para estar conosco um domingo do Dia Internacional das Mulheres. Será simplesmente fantástico. E hoje, essa noite especial que estamos trazendo a Iracema Silva, certo? Tudo bem, Cris? Boa noite. Olá, minha Patrícia. Como Aqui estamos estamos juntas para mais uma live, juntinhas. Hoje vamos ter uma live muito especial. Eu estou muito curiosa porque eu ainda não tive a oportunidade de conversar com a doutora Iracema. Confesso que estou muito entusiasmada com essa live, porque uma coisa é falar sobre, outra coisa é estar no campo e lidar com. Eu vi que ela entrou na live, mas caiu. Vamos ver se ela regressa. E gratidão, amiga, porque Sim, eu hoje estou aqui por ti também. Um beijo. gratidão também. É muito bom esse momento aqui que nós vamos dar, né? Esse spoilerzinho do que será o Encontro Internacional das Mulheres. Olá, Iracema! Grande prazer estar aqui com você. Um grande prazer mesmo para mim, viu? Que alegria estar aqui hoje com vocês, dividindo esse espaço, esse palco virtual. Para mim é muito gratificante também. Quero aproveitar a oportunidade para dizer da minha alegria de estar nesse projeto. Muito bom. Obrigada, Cristina. Alegria também estar com você. Seja muito Agora, bem-vindo. eu estava a dizer à Patrícia que eu estava com muita expectativa para esta live, para este momento, porque não tive ainda a oportunidade de conversar um bocadinho contigo no privado, mas confesso que fiquei muito impressionada com a tua história de vida, com o teu trajeto profissional, com aquilo que tu fazes, porque uma coisa é falar para mulheres, ou até dar formação, ou como é o trabalho da Patrícia, que é um trabalho muito de um para um, de dar colo, de dar consolo. Outra coisa é estar com elas em situações de risco, em situações de alta vulnerabilidade e num papel diferente. Então, é mesmo uma honra muito, muito grande para mim, gratidão, Iracema, o teres aceito o nosso convite, porque este é um assunto tão necessário, é tão preciso falar sobre isto. Então, muito bem-vinda e é realmente um prazer e uma honra enorme para mim estar aqui nesta live de hoje. Gratidão. Obrigada. É como a chamada da nossa live dizia, né? O assunto não é leve, mas ele é necessário. O tema não é o tema que a gente gostaria de estar falando com tanta frequência, mas é preciso. A gente precisa falar disso todos os dias. É uma urgência global. O mundo está mobilizado e se mobilizando para enfrentar, né? Como a chamada que eu achei fantástica. A gente, para mudar o mundo, a gente não pode virar o rosto do que precisa ser enfrentado. A gente precisa enfrentar para transformar. Mas, às vezes, a gente tem que enfrentar a destruição para que nasça, de fato, novos propósitos, para que nasça, de fato, novas ideias, para que nasça, de fato, uma nova ordem desse sistema. Então, vamos falar daquilo que é necessário falar.
vamos dizer o que é preciso dizer, vamos honrar nossas dores e vamos fazer o que precisa ser feito. Iracema, eu tinha para já uma questão para ti que tem a ver contigo, que eu gostava que tu partilhasses um pouquinho, dentro daquilo que te for confortável, obviamente, da tua história de vida e como é que tu chegaste aqui, como é que tu fazes aquilo que tu fazes hoje, porque ninguém faz esse percurso de uma forma leve. É, Nós temos chamados, então, às vezes é através do nosso exemplo, da nossa partilha de vida, às vezes é a forma que nós temos de inspirar outras pessoas, é através da nossa história. Então, se quiseres fazer uma partilha, acho que seria um momento muito bonito e inspirador para muitas de nós. eu gosto de falar dessa trajetória, sabe? Porque eu quero que ela inspire outras pessoas. Eu venho de uma família grande, venho de uma família simples, de uma família humilde, mas uma família de muito amor, de muita união. Eu sou irmã de 11, então você já viu que o cenário era bem florido, né? Eu sou irmã hoje de 10, né? Porque não, um irmão nosso não está mais aqui. Mas eu sou de uma família de 11, de pais simples. Minha mãe era costureira, nunca teve uma atividade fora de casa. Também com 11 filhos, 12, ela não tinha como, né, coitada? Tinha que cuidar de muita gente. Meu pai também era uma pessoa simples. Meu pai trabalhava no Correios, era carteiro, era motorista de táxi no momento de folga. Então, a nossa família é uma família que foi se estruturando com muita união, com muito esforço, mas com um foco muito grande no estudo, no crescimento, naquilo que a gente deveria fazer para trilhar e alcançar nossos objetivos. Eu fiz direito, sou formada em direito, formada em filosofia. Nesse ambiente familiar a gente cresceu, perdi meu pai também num acidente, e aí a gente teve que seguir a vida, né? Mas eu fui em frente, fiz o curso de Direito na Universidade Católica, me apaixonei pelo direito, em verdade eu queria fazer jornalismo, olha só, queria ser jornalista, aí no meio do caminho mudei, né? E fui para a área de direito. Depois de direito, logo apareceu o concurso público para a Polícia Civil. Um ano, ainda em curso de um ano, eu comecei a fazer 2 concursos, Polícia Civil, Polícia e Ministério Público. Nesse meio do caminho, a Polícia Civil fez uma convocação antes, enfim, eu fui para a Polícia Civil e, nossa, me encontrei nesse trabalho de policial, foram 33 anos, né, na Polícia Civil como delegada de polícia. Exerci algumas funções na instituição, fui delegada de algumas unidades. Durante esse período aí fiz filosofia, que eu gostava muito de filosofia, queria estudar filosofia, e eu já ensinava, eu gostava também dessa parte de ensinar. E fui fazer licenciatura em filosofia. E aí juntei a atividade policial, eu também comecei a dar aula em faculdade, comecei a me interessar, o direito penal era aquilo que eu gostava, foi a disciplina que eu me apaixonei durante a faculdade, tive um professor que me incentivava bastante, eu tinha muita facilidade em números e facilidade com manusear códigos, e ele foi alimentando em mim essa minha facilidade que se tornou uma habilidade, e aí eu fui para a área do direito mesmo, fui ser policial, e na carreira policial eu trabalhei algum tempo na Delegacia da Mulher, né, foram 5 anos na Delegacia da Mulher, e me envolvi completamente nessa questão da violência doméstica. Conheci esse novo fenômeno, mas à época era aquele fenômeno ainda invisível. A gente não tinha a Lei Maria da Penha. Era um fenômeno que as pessoas ainda classificavam como briga de casal, problema familiar, uma violência quase que privada, como se a gente pudesse privatizar algo tão cruel, né? Eu pudesse nominar isso como algo particular. E foi quando as coisas começaram a tomar uma proporção, as coisas que eu digo assim, o olhar sobre a questão da violência, as delegacias começaram a dar visibilidade, e eu, então, continuei nesse trabalho voltado à questão da violência contra a mulher. Aí, na instituição policial, eu alcancei outras funções, eu fui ser diretora do Departamento de Polícia, eu dirigi por 2 vezes o Departamento de Polícia da capital, depois fui ser corregedora geral da polícia, aí também conheci um outro universo, que é você trabalhar com as questões do público interno, e dentre essas questões do público interno, a gente também descobriu
universo de violência doméstica, onde o servidor policial era o protagonista de diversas situações de violência doméstica que chegavam à corregedoria e, graças a Deus, muitas levaram esse fato à corregedoria e a gente pôde fazer um trabalho também voltado a esse público. E aí eu fui, né, continuei na faculdade dando as aulas, fiz o mestrado em segurança pública, fiz o curso superior também de inteligência estratégica, que é uma área que eu gosto muito, da inteligência policial, a utilização da inteligência como uma ferramenta de transformação, de trabalhar políticas públicas. Foi quando eu fiz o meu livro, né, um livro que é Inteligência de Segurança Pública, dentro do mestrado de segurança pública que eu fiz na Universidade Federal. E aí eu me aposentei. Na pandemia eu me aposentei. E aí eu fui convidada para assumir a coordenação do Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio em Salvador. É um órgão da Prefeitura de Salvador, que tem um ponto que é bem importante. E eu fui para esse núcleo também por conta dessa experiência, dessa vivência que eu já tinha na área policial, porque esse núcleo, ele trabalha com os homens agressores. Esse núcleo trabalha efetivando aquilo que diz a Lei Maria da Penha no que se refere ao trabalho de reeducação. E aí a gente tem um viés pedagógico, reflexivo e responsabilizante. É trazer para o homem consciência do seu papel no contexto da violência. É trabalhar comportamentos para quê? Para que a gente evite a repetição. E nesse aspecto, na hora que eu estou trabalhando o homem, para que ele não reincida, para que ele não cometa nova violência, eu estou ampliando a proteção à mulher. Porque esse órgão está dentro da Secretaria de Política para as Mulheres. Mas eu não posso tão somente trabalhar a mulher sem trabalhar o homem nesse contexto da violência, nesse ciclo da violência. Porque quando eu não trabalho uma ressignificação de vivência, uma conscientização de comportamentos e mudanças de atitude, esse homem vai estar repetindo o seu comportamento, se não com aquela mulher, mas em novos relacionamentos. Então, eu preciso transformar comportamentos para que ele perceba e visualize que ele é importante num relacionamento que está pautado no respeito, e se é um relacionamento saudável. Mas eu preciso trabalhar essas dificuldades que ele tem. E aí a gente começa eu diria assim, é como se a gente estivesse descortinando, tirando um véu, né, do próprio entendimento que o homem tem das suas relações com a mulher. E aí entra a violência de gênero. Entender que a violência de gênero está dentro de um contexto cultural, de um contexto social, que você precisa mudar, que você precisa se reconhecer nesse papel de protagonista da violência, mas também se reconhecer como alguém que pode modificar o cenário. Tirar a mulher de uma situação de violência, tirar a mulher do ciclo da violência, isso é fundamental, por todo o contexto em que a mulher está inserida. Mas eu preciso também tirar o homem do ciclo da violência, fazendo com que ele se perceba, porque às vezes ele não percebe qual é o quanto o comportamento dele está retroalimentando aquele ciclo. E aí o trabalho que a gente faz é um trabalho exatamente dessa conscientização. A violência de gênero, a masculinidade tóxica, o que é o relacionamento abusivo. Identificamos e nominamos os comportamentos, trazendo para cada conduta um nome real: violência, crime. A gente não pode deixar de enfrentar essas palavras, aquilo, enfrentar o que precisa ser enfrentado e reconhecer que o meu comportamento alimenta um ciclo de crime, um ciclo de violência, que se não for interrompido, vai terminar numa tragédia. O escalar da violência, que começa com um grito,
Começa muitas vezes na crítica, naquela piada, naquele falar, tudo você se aborrece, você é cheio de mimimi, tudo que eu falo lhe magoa. Magoa, sim. Não vamos minimizar essas mágoas que eu provoco. E aí a gente começa a trabalhar com ele. Não é o que você faz, é como o outro se sente diante daquilo que você faz. A gente precisa, e aí tem também as mulheres, entender e honrar as nossas emoções. Entender dentro daquele contexto o que de fato me atinge do ponto de vista emocional, o meu abalo psicológico, aí já começa a identificar que eu estou sofrendo uma violência psicológica. O homem precisa entender que esse assédio moral, familiar, do grito, do maltrato, às vezes até do silêncio, às vezes o silêncio, a indiferença, ela pode sim estar carregada de um processo de minimização do outro, um processo de diminuir uma autoestima, um processo de silenciar o outro com o meu silêncio. Tudo isso configura-se uma violência psicológica, porque alcança a nossa dignidade. E aí esse trabalho, um pouco do trabalho que a gente faz, é exatamente levar essa consciência do quanto o seu comportamento ele está sendo um comportamento que causa no outro dano emocional, psicológico. É a primeira violência. É aquela violência que não deixa marcas visíveis, mas que estraçalha por dentro. A gente está, às vezes, magoado com aquilo, e a mulher aprendeu a trabalhar mágoa. A mulher, ela começa a dizer, não é tão grave, ou então começa a justificar, não, mas ele está nervoso, mas ele até que é um homem bom, ele até que não é sempre assim. Não justifique esses comportamentos, ao contrário, a cada comportamento que você sentir que atinge a sua dignidade, você tem que nominar e pontuar. Olha, determinado comportamento, ou isso que você faz me magoa, ou isso que você faz fere minha autoestima, isso que você faz me silencia. Não, quantas vezes, e aí a gente conversa aqui, eu já sei o que você vai dizer. Não precisa dizer nada não, porque eu já sei o que você vai dizer. É uma forma de silenciar a mulher, e as mulheres, muitas vezes, se silenciam diante disso. E isso começa a sair do âmbito familiar e vai para o âmbito do trabalho. Às vezes, a gente tem aquele chefe que fala isso, não, já sei o que você vai dizer. Não precisa dizer nada porque eu já sei. Isso é uma violência. É uma forma de descredibilizar, né? Quase que não sai, né? Descredibilizar aquilo que você vai dizer. De minimizar aquilo que você pode contribuir. Bem, o núcleo trabalha com isso. O núcleo trabalha com esses homens, identificando comportamentos. E podem ter certeza, a maioria, eu diria a maioria, hoje nós temos já, passam por lá mais de 800 homens, a maioria tem uma dificuldade de perceber o cometimento da violência. Porque a primeira fala que eles dizem lá é: eu não fiz nada, doutora. Eu não fiz nada. Tá. Quanto tempo de convivência? 10 anos, 15, 20 até. Ou até de um mês. Você não fez nada. Então, vamos trabalhar, vamos conhecer como é que foi esse percurso de convivência. Quantas vezes nessa convivência você não percebeu, até que você estava ignorando o outro, que aquilo causa um dano emocional, um abalo psicológico, né, da invisibilidade do outro na relação. Bem, o núcleo tem esse perfil de trabalhar de forma educativa, reflexiva e responsabilizante. E o grande diferencial do núcleo, a gente trabalha com grupos reflexivos, a gente reúne eles em grupos reflexivos, e esses grupos reflexivos se reúnem durante 12 semanas, inicialmente, e depois em 12 meses, um ano, então 1 ano e 3 meses, trabalhando cada tipo de violência, trabalhando quais comportamentos que hoje você já identifica como comportamentos inadequados, trabalhando a repetição de padrão, porque muitos estão repetindo aquilo que aprenderam, o ambiente em que viveram, e aí eles começam a tirar como se tivesse essa escama, né, daquilo que eu não estava conseguindo enxergar. O quanto você está repetindo de padrão de violência
E o quanto você hoje, já adulto e responsável, precisa assumir, ter consciência de que você pode mudar de comportamento. Tudo aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido e colocado um novo padrão de conduta. E aí a gente vai trabalhar o que é a masculinidade tóxica. Não estou falando de você, estou falando da forma como você foi ensinado. Aprendeu que para ser homem eu preciso ser agressivo, que raiva é um sentimento próprio do homem. Não, não é. O afeto, a amorosidade, o tom acolhedor, são sentimentos do ser humano. A raiva é uma manifestação de insatisfação, uma manifestação até de agressividade, também presente no ser humano, também presente nos animais. Mas aí vem a nossa diferença. A minha consciência, o meu controle emocional, a minha inteligência emocional e, acima de tudo, o respeito ao outro. Eu estou me dirigindo a uma outra pessoa a quem eu devo respeitar na sua dignidade. Tudo isso é importante e necessário. Quando a gente fala do tema de violência contra a mulher, eu não posso deixar de identificar causas, eu não posso deixar de identificar gatilhos da violência, eu não posso deixar de identificar formas de reparação e de mudança de conduta. O homem precisa entender que nesse contexto todo da violência contra a mulher, ele tem um papel fundamental na mudança do cenário. É um processo devagarzinho. A gente leva 1 ano e 3 meses trabalhando com esse homem, para que ao final ele reconheça. Não, de fato, eu reconheço que cometi algumas violências contra a minha mulher. Ah, de fato, eu reconheço que esse comportamento que eu tive era um comportamento inadequado. Ah, hoje eu entendo que quando eu alimento discussão, eu estou escalando a violência. Hoje eu reconheço que minha mãe sofreu muita violência doméstica e que eu não posso repetir esse padrão. Quando a gente ouve depoimentos como esse, falas como essa, para a gente é muito gratificante, né? Desse trabalho pequenininho que a gente vai fazendo em grupo, a comunicação não violenta. Vamos trabalhar sua comunicação, o relacionamento abusivo, o seu controle, né? O seu ciúme, o seu cuidado, que na verdade é um controle, o seu sentimento de posse. Vamos começar a trabalhar alguns sentimentos, o que é amor, o que é cuidado, o que é ciúme, e também como você lida com a rejeição. Aí a gente entra naquele ponto. O homem tem uma dificuldade muito grande em termos de frustração, porque ele aprendeu que ele sempre podia tudo. E tudo que ele queria, ele conseguia. E que ele deveria conseguir, deveria ter atitudes agressivas, né, para que ele pudesse se firmar nessa masculinidade, que é a masculinidade do poder. E aí a gente vai desconstruindo esses sentimentos e mostrando que há um aspecto humano na sua essência, que você precisa também honrar enquanto homem. Há um aspecto emocional, o engolir o choro para onde for o seu choro, bote para fora esse choro. Há uma comunicação violenta que você precisa deixar, que ela se manifesta até na sua postura, e não necessariamente na fala, muito embora a violência começa na fala, na crítica, na piada, vai para um olhar de reprovação, vai para uma palavra de controle, e aí ela vai escalando para o grito, aí ela escala para ameaça, aí ela escala para proibição, se você fizer, você vai ver. Isso é uma ameaça. A proibição da mulher trabalhar ou estudar ou de ir a algum lugar, que já é um cerceamento da sua liberdade. A crítica à sua família ou a crítica às suas amigas. Eu não quero que você ande com fulano que faça isso, que... Enfim, ele começa a diminuir essa rede, possível rede social ou rede de apoio que a mulher possa ter. A sua família sou eu. Olha que palavra, olha que frase perigosa. A sua família agora sou eu. E a mulher, às vezes, acha que isso é porque ele me ama. Ele me ama tanto. Eu só vou se ele for. E ele começa a dizer, você só vai se eu for. E ela acha que aquilo é bonito. Na verdade, ele está tirando de você, está lhe fazendo um isolamento social.
Quando ele vai fazendo isolamento social, você começa a perder um pouco da sua identidade. Você começa a perder, começa esse pilar da sua vida, que é o pilar social, que é importantíssimo, começa a ficar fragilizado. É aquela amiga da gente assim, poxa, fulano depois que começou a namorar, nunca mais foi para tal lugar. Não tem isso. Tem umas amigas da gente que é assim, fulana Sim. sumiu, tá namorando. Tá namorando, e ela, eu tenho que dar atenção, ele é uma pessoa tão bacana, ele tá sempre comigo. Ele tá diminuindo exatamente o seu círculo social. O homem precisa ter clareza de que esse comportamento, ele beira o comportamento manipulador. Às vezes ele não é manipulação, porque ele começa a criar na cabeça da mulher ideias de que tudo aquilo que não está vinculado a ele afasta ela dele. Ora, ele me ama tanto que ele não quer me afastar dele. É complicado a gente entender isso. Não é fácil, gente, para a cabeça de uma mulher. E não é fácil para a cabeça do homem. Mas muitos, quando veem esse processo, sofrer algum tipo de ameaça, seja porque a mulher começa a perceber que ela está sendo, de alguma forma, cerceada na sua liberdade, ou que ela está se afastando das amigas, e que aquilo está ali dando um isolamento social. Quando ele começa a perceber, aí vem perigo, muitas vezes, de não aceitar um término, de não aceitar que a mulher trabalhe, não aceitar que a mulher estude, porque ela vai se relacionar com outro universo que não é dele, ou que não é ele. Isso é muito perigoso. E a gente trabalha isso com o homem. A gente trabalha isso com o homem. O que beira esse processo o que você precisa ter consciência que é uma manipulação. Isso é cuidado, doutora. Não, não é cuidado. Respeite a autonomia da mulher também. Entenda que você pode estar perto sem precisar estar cerceando. Seja cuidadoso, mas não seja alguém que tem controle, ou que quer ter controle absoluto sobre aquela mulher. Porque quando você quer ter controle absoluto, você atinge a autonomia, a autoestima, você diminui a capacidade dela, inclusive, de se desenvolver, você diminui a capacidade de autodeterminação, o poder de decisão. E quando essa dependência fica muito grande, aí há um adoecimento real das relações. E aí o homem parte para comportamentos mais agressivos. Aí vem um tapa. A violência não começa com um tapa. Ela começa com esse controle que cerceia movimentos. E aí quando a mulher se manifesta ou começa a perceber que esse cerceamento ou esse cuidado está lhe ingestando em muitas coisas, aí começam os conflitos mais agressivos. Aí vem um tapa, aí vem um empurrão, aí vem uma proibição mais efetiva, aí vem um controle sobre o celular, aí vem um controle do horário. Daí, para um tapa, é muito pouco. A violência psicológica, a violência moral, aí vem um xingamento, a humilhação, né? O fato dela estar se movimentando um pouco mais, ele já começa a atribuir a comportamentos que ele entende que são comportamentos que ferem a dignidade, ou já usa palavrões, ou já usa uma forma mais agressiva de abordar. Aí vem um tapa. É esse escalar da violência que a gente precisa estar atento. E nominar, quando eu digo que a mulher precisa nominar os seus sentimentos. Se sentiu medo, você está sofrendo violência psicológica. Pronto. Meu sentimento é de medo. Pare. Esse relacionamento está ficando perigoso. Se você sente que você tem medo, que você pisa em ovos para falar porque a pessoa se irrita com facilidade, cuidado. É um sinal de que você está vivendo uma violência psicológica. Esse relacionamento está ficando perigoso. E aí, a luzinha começa a acender. Ah, mas ele não é assim todo dia. Esse é um traço do comportamento dele. Não justifica, está nervoso, está cansado, está isso ou está aquilo. Não, esse é um traço dele que vai começar a ficar cada vez mais acentuado. Essa abordagem a gente faz com o homem, dizendo para ele, olha, se ela tem medo,
se a mulher se assusta, se suas reações causam medo, se você se irrita por qualquer coisa, se seu nível de tolerância está cada vez menor, você já está no ciclo de violência. Aí vamos trabalhar para você desmontar. Olha só, é uma estrutura emocional também que você precisa trabalhando aos poucos para desmontar. E a gente lá no núcleo, tem homens que eles vão se permitindo fazer esse processo. Mas tem outros não, tem outros muito difíceis. E eles têm uma dificuldade muito grande de se entender vulnerável, de se entender dentro desse processo como alguém também que está vivendo um ciclo de violência. Não, eu não estou vivendo um ciclo de violência, porque, não, eu não sou violento. Daí é por isso que a gente precisa reconhecer sentimentos e nominar as minhas emoções. E qual é o meu sentimento? É medo, né? O que é que isso me causa? Se você sentiu medo por qualquer motivo, se você não contou uma coisa porque não sei como é que ele vai reagir, você está vivendo uma violência psicológica, você já está no ciclo de violência. Iracema, eu tenho uma pergunta, uma questão. Como é que esses homens chegam até ti? Eles não vêm por livre e espontânea vontade, calculo. Não, de forma nenhuma. Eles chegam por determinação da justiça. Pois. A Lei Maria da Penha prevê, a Lei Maria da Penha prevê que uma das medidas protetivas, nós temos afastamento do lar, distanciamento da mulher tantos metros, proibição de contato e participar do grupo reflexivo de homens. Pronto. Isso é obrigatório, está dentro das medidas protetivas. Ele não pode se recusar a ir. Qual é? Porque ele chega lá com a medida, a justiça mandou. E nós recebemos. Ele pode se recusar a participar, ele pode ficar lá sentado, mas ele não pode deixar de ir. Ok. Então, o primeiro dia, o segundo dia, ele está, sabe, não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu sou injustiçado, porque eu não fiz nada, porque eu não... Tá. Aí você vai trabalhando. No segundo dia, ele vai, porque ele tem que ir. Aí ele já chega menos zangado. No terceiro dia, ele já demonstra um olhar de interesse. No quarto dia, ele já levanta a mão para fazer uma pergunta. Opa, está melhorando. Ele já levanta a mão e já faz uma pergunta. A dúvida que ele estava, às vezes, ali desde o primeiro dia, mas que ele não ia perguntar, ele já começa a diluir aquela resistência, porque eu faço uma abordagem, tem um psicólogo que vai falar sobre inteligência emocional, tem um dia que é escuta ativa, todo mundo fala, eles falam tudo que eles querem, e o terapeuta vai fazendo os ajustes, vai fazendo as intervenções que são necessárias, corrigindo algumas falas, fazendo com que ele identifique que aquela fala dele está carregada de violência, que aquela visão dele sobre o contexto não é uma visão muito clara, é uma visão distorcida sobre isso. Então, ele vai falando e a gente vai trabalhando dentro da sua própria fala. É uma sala com 12 cadeiras, são grupos de 10 a 12 homens. Então, um vai ouvindo o outro, e às vezes a interferência de um na fala do outro ajuda o processo. E aí nós vamos conduzindo isso. E se ele não for, a lei diz que não cumprir a medida protetiva, não cumprir as restrições da medida protetiva, é crime. Está na Lei Maria da Penha. É crime de descumprimento de medida protetiva, a pena é de 2 a 5 anos. Então, Okay. quando ele então não eles vão por livre e espancado à vontade. Ok. Sim, dessa forma. Quando ele não vai... Em Portugal, o fenómeno que se dá é o oposto. Nós temos as famosas casas de abrigo, mas onde é a mulher que sai do lar, é a mulher que fica sem nada. O governo português, muitas vezes, quando são casos extremos, atribui uma nova identidade, um novo nome, mas a mulher perde tudo. Não há Nós essa temos parte de a rede de integração proteção. social do homem. Então, esse trabalho que vocês fazem aí é maravilhoso, porque realmente não há recuperação do feminino se o masculino continua.
Se ele não Exatamente. conhece os teus padrões, se não há mudança. Então, o trabalho que tu desenvolves e a tua equipa é maravilhoso. Porque as pessoas pensam, ok, Portugal é um país mais tranquilo. Mas a violência exercida contra as mulheres é absurda. Existe muito machismo em Portugal. E na mulher essa é uma realidade que é vivida ainda entre portas, é escondida. Ainda é aquele ditado português, entre marido e mulher não se mete a colher. O que se passa dentro de quatro paredes é para ficar entre o casal. Então, isto é a realidade que ainda se vive em Portugal nos dias de hoje. É uma mulher que vive em silêncio, que tolera tudo, que muitas vezes vai à polícia apresentar a sua queixa, mas depois não há forma de dar apoio àquela mulher, ou seja, ela chega à casa, ela é espancada, ou é ameaçada de morte. Portugal está. Eu digo isto realmente com muita dor, porque isto é o meu país, mas nós temos aqui profundas mudanças a fazer. Porque realmente as soluções sociais que existem em Portugal estão muito longe de ser as ideais. Porque reparem, é a mulher que é prejudicada, somos nós que temos que sair. O homem fica. O homem fica, A mantém o lei seu aqui é ao trabalho, contrário. mantém tudo. A mulher é que pega nos filhos e sai com uma mão à frente e outra atrás. É a Maria da Penha, nossa, a lei Maria da Penha, ela tem, né, que é uma lei de proteção, coibia de proteção, né, mecanismo de assistência. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é a rede de proteção à mulher, a Casa da Mulher Brasileira, onde todos os órgãos da rede de proteção, Ministério Público, Polícia, Defensoria Pública, Poder Judiciário, a Ronda Maria da Penha, todos os órgãos estão centralizados no mesmo espaço, na mesma casa. Então, a mulher chega, ela tem assistência psicossocial e dali ela vai tomar a providência que o caso dela requer. Ela vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia, ou ela é encaminhada ao Ministério Público, ela é encaminhada à Defensoria Pública, a juíza está lá dentro da Casa da Mulher Brasileira, a Polícia Militar, se precisar fazer uma diligência imediata, nós temos na Patrulha Guardiã Maria da Penha, que é da Guarda Civil Municipal, que também acompanha a mulher, se ela precisar fazer um exame, se ela precisar ir ao IML, um atendimento médico. Nós temos esse apoio à mulher. E ao lado disso, funciona a delegacia, a Delegacia de Atendimento à Mulher, para o procedimento necessário, que é o procedimento de lavar uma prisão em flagrante, lavar outra prisão em flagrante, fazer uma prisão, reconduzir a mulher à casa dela, porque o melhor não é bem a casa dela, é conduzir a mulher para o local onde ela vive, a casa, que pode até ser dele, mas pela lei a mulher volta para o lar, para aquele local, e ele é afastado, Pois, se aqui é ela ao desejar contrário. voltar para aquele local. Ou Entendes ir como para é o que local. aqui as coisas funcionam mal? Porque, no fundo, a mulher continua desprotegida e o homem continua protegido de alguma forma. Nós ainda temos muito para crescer, muito para evoluir em termos legais aqui em Portugal. Isto não é fácil. E é uma realidade que. Eu estou a falar sobre isto porque muitas vezes as pessoas que vêm do Brasil têm uma ideia muito romanceada sobre Portugal. E esta realidade da violência contra as mulheres é algo diário, que está no noticiário quase todos os dias. Dezenas de mulheres são assassinadas em Portugal todos os anos, em nome do ciúme, em nome da posse. Isto são comportamentos emocionais que é preciso este trabalho. Um trabalho profundo de consciência, tanto no homem como na mulher. No homem para não fazer, porque o papel do homem é proteger, não é agredir. Tirar este papel da agressividade como sendo algo másculo, viril, e trazendo o homem para a conexão com o seu sentimento, que é proteger a mulher e não agredi-la, seja de que forma for. Portanto, o trabalho de conscientização do masculino é fundamental e dou sinceramente os parabéns aqui pelo trabalho lindo que tu estás a conduzir, Iracema. Estou realmente
surpresa pela positiva e, por outro lado, também cuidar das mulheres emocionalmente para não permitirem este tipo de comportamentos. Porque muitas vezes o que eu ouço é: ela está nessa situação porque quer. Ela está nessa situação porque ela Verdade. gosta de apanhar. Eu não sei se isto é uma fala recorrente aí, mas aqui ouve-se muito isso. A mulher está nessa situação porque quer. O que ninguém sabe é a violência psicológica e emocional a que esta mulher foi sujeita durante sabe lá Deus quanto tempo, em que ela se anulou enquanto ser humano. Ela não tem forças, muitas Não vezes, tem, para sair não tem, daquele processo. não tem, não Às vezes ela tem, está não tendo tem. até clareza de que ela está numa situação de violência, mas e aí é que entra o papel da rede, né? A rede de A rede proteção. de apoio que ele tira, que era aquilo que tu falavas há pouco. Que uma das primeiras coisas que, e desculpem-me aqui o termo, mas esses planos são os psicopatas fazem, é retirar a mulher da sua rede de apoio. Se a mulher não conhece os sinais, ela realmente vê-se numa situação crítica e diz: eu não tenho a quem recorrer, pois não, Eu não tenho a porque quem ela foi recorrer, retirada. Né? exatamente. Quando tem o isolamento social, ela até diz assim, poxa, minhas amigas, aquelas amigas que ela, durante o relacionamento, foi começando a se afastar. E ele dizer, eu não quero ser com fulano de tal, amiga fulano de tal, começava a isolar, faz o isolamento social. De repente, ela não tem nem o que compartilhar, porque, poxa, a família, ela se afasta e fala mal da família dela, ou faz ela mentir para a família e para os amigos. E aí vai afastando ela de toda a rede social. E isso eu vou falar. A gente está vivendo no Brasil também um cenário que não é um cenário bom. Mas, por outro lado, a gente também está vivendo no Brasil um momento de muita fala, de muita luta, de muita garra, de muito engajamento. E isso é muito legal, porque a gente precisa desse engajamento. De todos os órgãos, de todos os segmentos, de todas as mulheres. E nós já estamos vendo movimentos de homens, embora a gente tenha um movimento também forte de machistas, de falas misóginas, de pessoas que ainda têm uma resistência muito grande, homens principalmente, mas a gente também, por outro lado, vê um grande movimento de pessoas sensibilizadas com a questão da mulher, de pessoas percebendo que eu não posso ser um mero espectador de notícia na televisão. Eu não posso só ficar dizendo, oh, morreu mais uma, oh, meu Deus, que coisa horrível. Não, a gente precisa fazer uma mobilização, estamos fazendo. Hoje estamos aqui nessa conversa, mobilizando, sim, não só o nosso contato aqui, a nossa fala, mas uma energia que, embora a gente fale a palavra violência, falamos de coisas aqui que são duras, mas, acima de tudo, a gente está botando um desejo sincero de fazer o processo da mudança. E isso aqui é legal. Porque o processo da mudança, o processo do bem-estar, o processo de enfrentar o que precisa ser enfrentado, entender o que precisa ser entendido, faz parte da dinâmica do progresso da humanidade. E a gente não pode escapar disso, né? Com toda certeza. Iracema, é um grande prazer estar aqui te recebendo. Que bom que você aceitou o nosso convite para estar participando do Dia Internacional das Mulheres, onde estaremos abordando o tema Mulheres que Curam o Mundo. E você é uma dessas mulheres, e uma mulher curada cura várias outras mulheres, né? Aqui, como nós estamos aqui com um público, tanto brasileiro, como português, como angolano também, possam não conhecer ainda o que é a Lei Maria da Penha, que tem aqui no Brasil. A Lei Maria da Penha, que é a lei número 11.340 de 2006, é a principal legislação brasileira para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Ela define 5 tipos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Cria medidas protetivas de urgência e garante assistência às vítimas e dependentes. E domingo a gente vai falar muito sobre isso, por isso que eu não... Patrícia deu spoilerzinho, mas domingo a gente vai falar sobre o que é a Lei Maria da Penha, os tipos de violência, como a gente vai identificar cada tipo de violência, o que que eu vou fazer, e agora o que que eu faço, Iracema? Vamos conversar sobre isso domingo. Sim. Não é não, Paty? Domingo.
Quero que você traga todos os contatos, onde a mulher deve ir, como ela deve proceder, o que fazer, por onde começar, tudo isso, porque esse encontro de mulheres internacionais, no Dia Internacional da Mulher, vai ser muito bom, muito significativo para todas nós. Vamos fazer com que muitas, né, ou todas que estivermos presentes, possa ter um grande despertar para tudo que ela Uhum. está vivendo e ainda não sabe qual caminho Qual o seguir. caminho? Esse nosso encontro vai ser um direcionamento para a mulher, poder ela estar tanto no tema que você vem trazendo, como nos temas terapêuticos e outros temas que nós estamos trazendo mulheres fantásticas para estar conosco. É identificar nossas dores, mas, acima de tudo, fortalecer nossos valores. Sim, com certeza. E aí Agora, a gente vira o jogo. com lógico. Então, olha só, gente, o papo está maravilhoso, está muito, muito, muito sadio mesmo, muito gratificante, edificante também. Mas nós estamos no nosso tempinho, Passou rápido, uma gente, hora já. passa rápido. É assim, o assunto é muito interessante, é muito extenso, o tempo passa muito rápido e a gente fica assim com desejo de quero mais. Então, eu quero convidar você que está nos assistindo agora e ficou com esse desejinho de quero mais ouvir Iracema Silva, doutora Iracema, estar conosco no dia 8 de março, online, vai ser o dia todo, mulheres fantásticas, pela plataforma Zoom. Você pode entrar no nosso grupo, que é o Movimento Somos Pais, e que o link está aí na bio do ECAM Casa de Amor ou no Pontos de Luz Terapeutas. Você entra no nosso grupo, lá às vezes você tem diversas informações e também vai receber o link do Encontro Internacional das Mulheres no dia 8 de março. Gostaria de pedir para a Iracema fazer as considerações finais. Oh, gente, foi muito, muito bom. Quero aproveitar aqui, né? Tô vendo um bocado de gente aqui interessante, interessada. Gel, Bárbara, Projeto Social 1+1 é mais que dois. Georgina, Maura, pessoas que estão aqui contribuindo, e isso é muito importante. Rosana faz uma colocação também bem bacana. É necessário que espaço como esse aconteça, empoderar a mulher com conhecimento, educar os homens para a relação de respeito. É isso, Rosana, esse é o caminho. É o caminho que a gente precisa, de braços, de mentes, assim, mentes que se articulem, corações que se movimentem nesse sentido, mãos que possam agir e, e boca, né, para falar, porque agora a gente está usando esse instrumento, graças a Deus. Mas eu agradeço a presença de todos e acho que foi um papo bem bacana. Mas isso é só uma pontinha do que a gente vai falar domingo, somado a todas as outras mulheres, né? Somando a todas as outras mulheres, que vai trazer cada um desses aspectos para, como Rosana disse aqui, fortalecer a mulher. Porque a tomada de decisão ela é muito importante, mas a tomada de decisão ela tem que ser baseada principalmente na informação e no encorajamento. Porque, como a Cristina falou, às vezes a mulher não tomou uma decisão, por que que ela não sai daquela relação? Gente, é difícil. E a gente precisa se unir nesse trabalho. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Patrícia, Cristina, muito feliz por estar participando desse evento. Convido todas vocês a domingo, é o Dia Internacional da Mulher, mas a gente precisa falar sobre isso nesse dia. E várias outras companheiras vão estar aqui trazendo vários aspectos, e muitos aspectos. Gente, está lindo o evento. Está muito interessante. Eu quero ver todo mundo aqui, porque vai ser um dia muito bacana para a gente sair desse dia fortalecido e, no dia seguinte, a gente está pronto para novas decisões. É difícil sair de uma relação no dia, mas a gente se fortalece, minha irmã, e começa a trilhar um novo caminho. Isso Beijo mesmo, para vocês. isso mesmo. Cristina, colocar alguma coisa? Olha, eu só quero agradecer. Eu ficava aqui mais 2 ou 3 horas, mas ficava mesmo. Gratidão, porque este é um assunto que não tem, ele não tem, ele é tão profundo que ele é infinito, porque ele abrange todas as áreas da vida. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui à doutora Iracema, ter se juntado a nós.
vai somar muito, muito, muito. Então, gratidão por estar junto. Nós vamos ter realmente um grupo de mulheres absolutamente extraordinárias, que Sim. estão em doação do seu tempo no domingo, no dia 8 de março, e acreditem que o nosso tempo é a coisa mais preciosa que existe. Juntem-se a nós, vamos ter convidadas incríveis, a doutora Iracema é uma delas, a Patrícia, eu vou falar sobre sexualidade, a Patrícia que vai trazer também um assunto muito fora da caixa, que é o empoderamento da mulher na área de saúde, não é? Nós falamos muito do empoderamento da mulher no financeiro, no relacionamento, na sexualidade. Vão ser temas, como vocês podem ver, muito, muito diversos. É um evento gratuito. Não tem como não estar presente. Juntem-se a nós. Gratidão mais uma vez, Iracema. Gratidão, minha Pati, de coração. E vemo-nos amanhã, que amanhã temos outra live. Nós não vamos sair do ar esta semana. Essa semana, Quase todos os dias. a semana só lives com todas as nossas convidadas. E nós, cada uma mais fantástica do que a outra, porque são histórias mesmo que nós precisamos ouvir para nos despertar. Nós vamos trazer aqui também, Iracema, uma mulher que ela foi moradora de rua e hoje ela é a primeira milionária da família. E é daqui de Salvador, né? Essa grande mulher também. E temos mulher também que saiu de uma vida muito simples, muito humilde e hoje se tornou vereadora daqui da cidade de Lauro de Freitas. Então, são assim, tem histórias muito fantásticas que a gente vai trazer, além de mulheres que vão trazer o conhecimento que elas têm a título terapêutico para ajudar outras mulheres. Então, será muito lindo esse dia. Bacana, bacana. Deixa-me só terminar a dizer uma coisa. Às vezes, é só a mão de uma mulher é que consegue segurar a mão de outra mulher. Então, fortalecermos laços, criarmos uma rede de apoio cada vez mais forte, apoiarmos umas às outras, porque às vezes é a mão de outra mulher que nos consegue tirar do fundo do poço. Gratidão. Verdade, é verdade. Com certeza. Então, coloca a sua mãozinha aqui na tela ó, e vamos dar as mãos, todas nós. Maravilha! Ninguém solta a mão de ninguém. Beijos. Beijo, Boa noite. Até domingo, gente. Até o dia Tchau, 8. tchau.